paz seja com todos, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida, nos conceder estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam diariamente a Palavra de Deus conosco aqui no canal Hora Tranquila e que compartilham com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e ainda agradecemos a vocês que clicam no dedinho de joinha e também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Naíris Aparecida, é de Morobá, São Domingos do Norte, no Espírito Santo. Maria Marli é de São Cristóvão, em Sergipe. Jacira Lage é do Rio de Janeiro. Terezinha Brandão é de Maués, em Amazonas. Maria Cleci Aires é de Candiota, no Rio Grande do Sul. Nadir Cabral é de Colíder, Mato Grosso. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Querido Pai, mais uma vez estamos em Tua presença, te agradecemos pelas bênçãos que tens nos concedido, te agradecemos por este dia que nos é dado. Pedimos que estejas conosco a cada momento, nos protegendo, nos dando vitórias nas lutas e problemas que enfrentamos. E neste momento nós iremos estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo abra nossa mente para entendermos e colocarmos em prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles que acompanham conosco os estudos, que passam por lutas, problemas, têm as suas necessidades físicas, materiais, espirituais. Tu conheces a cada um. Pedimos que fortaleça-os na fé, que não desanimem, que perseverem e que juntos possamos estar caminhando contigo para em breve nos encontrarmos nos céus. Abençoa todos que nos escrevem pedindo orações. Tu sabes os problemas que cada um enfrenta. Dê vitórias em nome de Jesus. Amém. Somos agradecidos a Deus por Ele permitir termos estes encontros com vocês a cada dia e ficamos muito felizes por todos vocês que acompanham conosco, que nos escrevem e pedindo orações e também agradecendo. Isso é muito importante e pedimos a todos que nos acompanhem, que porventura ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam. Entre no YouTube, digite Hora Tranquila, ali vai aparecer o nosso canal, você encontra ali em letras vermelhas inscrever-se, é só clicar ali e já estará inscrito. E nós vamos juntos buscando obter maior conhecimento da vontade de Deus através da Sua Palavra. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios e nós, esta semana, estamos continuando o capítulo 2, a partir do verso 11 até o verso 22, e estamos aqui vendo que Paulo fala a respeito da aproximação que Cristo proveu através da vida que Ele deu por todos os seres humanos, a aproximação entre judeus e gentios. Havia uma parede de separação, um muro que separava. E quando Paulo fala deste muro de separação, essa parede, ele está falando, se referindo exatamente àquele muro que existia lá no santuário terrestre e também no templo construído por Salomão. Depois Herodes reconstruiu o templo e havia ali essa parede separando, não permitindo que os gentios passassem daquele ponto do muro para dentro, porque eles seriam mortos. Vejam, os judeus eles se achavam os únicos que tinham direito à salvação, mas não era essa a intenção de Deus quando escolheu Israel para ser uma nação, um povo peculiar, um povo para representá-lo aqui na terra e que através da vida deles eles pudessem levar os outros povos a conhecerem esse Deus que eles estavam servindo, porque a maioria das nações eram todas pagãs, tinham vários deuses que eles criam e serviam, e Israel e nós também só temos um Deus a quem nós servimos. Ele é o Criador e mantenedor de todas as coisas. E então o povo de Israel deveria ser uma luz para os gentios, atraí-los para Jesus, para Deus,
mas eles criaram esse muro de separação e eles podiam até ir até aquele muro, assistir o que estava acontecendo lá, mas não podiam passar dali. E Deus, irmãos, Ele não faz acepção de pessoas. Deus, Ele nos aceita assim como nós estamos. E quando nós vamos a Ele, Ele tem o poder de nos transformar. Nós não vamos permanecer mais como quando nós fomos a Ele, vivendo uma vida toda errada, cheia de pecado. Não. Nós vamos a Ele assim como nós estamos, mas estando nele, nós seremos transformados pelo poder do Espírito Santo. Aqui em Efésios capítulo 2, nos versos 14 e 15, Efésios capítulo 2, versos 14 e 15, ele diz: Porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Aqui, Paulo, então, falando aquilo que eu já havia falado para vocês, desse muro que havia, um muro de separação. Aqui, na nova versão transformadora, ele usa o muro de inimizade que o separava. E então, através da morte e da ressurreição de Jesus, ele acabou com o sistema da lei com seus mandamentos e ordenanças. Aqui nós precisamos ter muita atenção para entendermos o que Paulo está dizendo aqui. Acabou com o sistema da lei com seus mandamentos e ordenanças. Aqui Paulo fala claramente dos mandamentos e ordenanças das leis cerimoniais, aquelas leis que apontavam para Jesus que haveria de vir. Tudo o que era feito no santuário terrestre representava e apontava para Jesus que viria para salvar a humanidade. E quando Jesus veio então, esta lei de ordenanças, leis cerimoniais, elas cessaram, elas acabaram. Por quê? Porque o tipo encontrou o antítipo. Aquilo que era uma figura que apontava para Jesus, agora era uma realidade. Jesus veio. E Jesus, naquela Páscoa em que ele foi crucificado, morreu e no domingo ressuscitou, aquela Páscoa foi o final daquelas leis e ordenanças que haviam nas leis cerimoniais. Então não mais era necessário sacrificar cordeiros, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo havia acabado de dar a sua vida lá na cruz do Calvário. Então muitas pessoas confundem. Por quê? Porque não procuram entender a Bíblia lendo um versículo aqui, lendo outro versículo em outro livro da Bíblia, porque a Bíblia ela se explica por si mesmo. Então quando nós lemos apenas um versículo e ali queremos tirar uma conclusão, nós poderemos estar equivocados na conclusão que nós iremos tirar daquilo que nós estamos lendo. Em Romanos, no capítulo 3, e no verso 31, Paulo, que escreveu aos Romanos também, ele vem dizendo, Romanos 3, verso 31, então, se enfatizamos a fé, que quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Então, Paulo vem falando aqui que a fé, ela não anula a lei. Que lei? A lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Ela é uma lei eterna. Ela é uma lei que existe desde a eternidade. Quando Lúcifer ele se rebelou contra Deus lá nos céus e juntamente com os anjos que estavam com ele, eles estavam quebrando um dos mandamentos, que era o quê? Cobiçar. Ele estava cobiçando o lugar de Deus, ele queria estar acima de Deus, estabelecer um trono. Lúcifer, ele teve inveja, isso tudo está nos mandamentos de Deus, que é pecado. Esta lei, a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, ela continua em vigor, nada foi alterado. Mas a lei de ordenanças cerimoniais, essas sim foram anuladas
canceladas quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Ainda em Romanos capítulo 7 e no verso 12, Romanos capítulo 7, verso 12, também Paulo diz: isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos, justos e bons são os seus mandamentos. Então, Paulo, ele não disse lá aos Efésios que essa lei moral havia sido abolida, que foi cravada na cruz, de maneira alguma. E é tanto que aqui, quando ele escreve aos Romanos, ele diz que a lei, ela é eterna e que a fé não anula a lei. Ele diz aqui em Romanos 3,31, então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. E aí, no capítulo 7, verso 12, ele diz: isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos, justos e bons são os seus mandamentos. Então, a Bíblia, ela vai se explicando por si mesma. Então, nós precisamos, irmãos, criar o hábito de estudar a Bíblia, não apenas ouvir o que as pessoas dizem, ou quem sabe nós crescemos aprendendo uma coisa, e se nós formos procurar e ler e estudar na Bíblia, nós vamos ver que é outra a realidade daquilo que Deus requer de cada um de nós. É por isso que eu insisto com todos vocês, para que leiam a sua Bíblia, estudem a Bíblia, marquem estes versos bíblicos que nós vamos aí citando para vocês, e depois vai lá na sua Bíblia e sublinhe, pinte de uma cor que você goste, e você vai se familiarizando com a palavra de Deus e vai ver que a palavra de Deus, ela é eterna. Deus, ele é eterno, Deus não muda, e Deus não mudou. Ele mesmo, Jesus mesmo disse que nenhum jota ou um tio seria tirado da sua palavra, nem um jota ou um tio. Tudo permanece como no princípio, quando ele deu a sua palavra aos profetas, às pessoas que ele usou para escrever a Bíblia. E então Deus, ele quer que nós, primeiramente, tenhamos fé nele. O nosso Deus, ele é onisciente, ele conhece e sabe todas as coisas. Precisamos ter fé nesse Deus criador, mantenedor de todas as coisas, sustentador, neste Deus que nos amou de tal maneira que enviou Jesus, o seu Filho, para morrer em nosso lugar. Ter fé no sacrifício de Jesus, que foi realizado por todos os seres humanos na cruz do Calvário, mas que só serão salvos aqueles que aceitarem este sacrifício e que caminharem com Jesus. Esses que procuram ouvir a voz de Deus através da sua palavra, obedecendo, seguindo as suas orientações, as suas direções. Como nós temos dito aqui, não é o fato de nós guardarmos o que está escrito, obedecermos, que vai nos salvar, não. É uma consequência de nós termos sido salvos por Jesus. A salvação nos leva à obediência, a fazer a vontade de Deus. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Então, Paulo vem falando aqui, claramente, em Efésios capítulo 2, versos 14 e 15, que nós demos no início, que a parede, o muro de separação que havia entre judeus e gentios foi derrubada por Jesus, e ele fez dos dois povos um só povo. Todos aqueles que aceitam a Jesus, o seu sacrifício, passam a fazer parte deste povo que está se preparando para encontrá-lo muito em breve quando ele voltar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a continuarmos entendendo a sua palavra e também praticando em nossa vida. E queremos desejar a todos vocês um bom dia. Retornaremos amanhã, se Deus assim nos permitir, para continuarmos o estudo. Mas não nos esqueçamos das palavras de Paulo: revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.